Olá, está começando mais um programa Comunicando Conscienciologia, programa do canal 6 da NET, que vai ao ar todo domingo às 10 horas da manhã. Comunicando Conscienciologia traz uma série de entrevistas através do paradigma consciencial proposto pelo professor Valdo Vieira, médico e fundador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, duas ciências que estudam a consciência. A consciência, conhecida pela psicologia como ego ou self, a religião denomina espírito, e o senso comum e a ciência convencional como o indivíduo ser. Hoje o programa traz ao ar Marli Michelce de Andrade, geógrafa, mestre em análise territorial, que vai falar sobre autopesquisa. Marli, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos. Marli, autopesquisa. O que é autopesquisa? Autopesquisa sob o paradigma consciencial é, como diz a palavra, é a pesquisa ou estudo a respeito de si mesmo. A autopesquisa é um estudo, uma investigação, uma observação criteriosa a respeito do nosso desempenho como seres humanos, como seres multiexistenciais, sob o ponto de vista da multidimensionalidade. E a autopesquisa nos leva a nos conhecermos. O objetivo maior da pessoa se autoconhecer. Pois é, né? Já Sócrates, que nasceu em 479 a.C., se inspirou no portal lá do templo de Delfos para criar a filosofia dele, conhece-te a ti mesmo. Então nós temos já mais de 2000 anos de recomendação, conhece-te a ti mesmo, faz autopesquisa, né? E agora nós temos essa metodologia conscienciológica para realmente chegarmos a nos conhecer. Tem uma série de técnicas a respeito que nos conduzem a nossa autopesquisa, que lançando mão delas nós conseguiremos nos conhecer melhor. O objetivo é justamente nós identificarmos os nossos trafores, os nossos traços fortes, aqueles que nos levam a ter desempenho melhor em certas atividades. Os nossos trafares são os nossos traços fracos, as nossas fissuras conscienciais, os nossos defeitos. E os nossos trafais. Trafal são aqueles traços que eles precisam ser desenvolvidos em nós. Por exemplo, exemplo de um trafor. O exemplo de um trafor seria a comunicabilidade. A comunicabilidade, por exemplo, né? Um trafor, autodesorganização. Se eu sou autodesorganizada, não consigo fazer nada, muito menos autopesquisa. E um trafal, a pessoa vai estudar, fazer um curso no exterior, só que ela ainda não aprendeu o idioma daquele país para onde ela vai. Então, ela está deixando de investir no desenvolvimento disso que vai ser um trafor mais tarde. É um traço faltante. Mas é um traço faltante. Isso está faltando, está faltando na personalidade dela. Falasse em comunicabilidade. A pessoa, às vezes, fala muito bem, mas de um para um. Quando vai falar em público, a timidez toma conta. Como que é desenvolver um traço fraco a partir de um traço força na sua experiência? É justamente usarmos nosso traço forte para entendermos, compreendermos e extirpar esse traço fraco que nós temos. O que é mais fácil? Identificar um traço força ou identificar um traço fardo? Olha, o traço, isso é muito paradoxal. O traço força, por exemplo, nós temos vários, mas muitas vezes nós mesmos nos boicotamos e não conseguimos ver as nossas qualidades. Por quê? Porque é muito difícil a gente se enxergar. Não tem que se assumir uma certa responsabilidade quando a gente identifica? Com certeza. Quando nós assumimos, quando nós finalmente assumimos que nós somos capazes, a intelectualidade, por exemplo, eu sou capaz de estudar, eu sou capaz de transmitir o que eu sei para outra pessoa, eu tenho a responsabilidade também de fazer isso. E isso às vezes a gente não quer fazer. Agora, já um traço fardo, nem sempre a gente quer admitir também que tem esse traço fardo. Então, nesse processo de autopesquisa, uma das técnicas que a gente utiliza é distribuir papeizinhos para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho,
E o interessante é a gente não deixar de entregar papelzinho também para aqueles que não são antagônicos, aqueles que não vão muito com a gente, porque esses vão ser muito sinceros, eles não vão ter medo de nos ferir, de nos melindrar, quando falarem, olha, tu é assim, e a gente não se vê assim. Essa listagem dos traços fortes e dos traços fardos que o retorno que a gente tem, a gente tem a oportunidade com isso de comparar a nossa autoimagem, o jeito que a gente nos vê, com o modo como as outras pessoas nos veem. Então, é muito interessante fazer isso, não devemos abrir mão disso. É a verdade que uma dessas pessoas, geralmente aquelas que não gostam da gente, que são mais verdadeiras, inclusive é nossos traços negativos, né? É receber a informação de, vou dar um exemplo aqui, pessoal, Derlito é muito egoísta. Esse encontro com essa verdade em algum momento pode deixar a pessoa muito para baixo, tipo assim, ela não estava preparada para receber essa informação. Como é que já passou por isso? Como é que tu lidou com isso? Já, no momento em que eu me disponibilizo para fazer autopesquisa, eu tenho que dar a cara a tapa. É um grande diferencial, é verdade. Eu tenho, e se eu entrego um papelzinho para tu colocar meus trafores, meus trafais, eu tenho que receber aquilo de uma forma até como se eu estivesse recebendo uma assistência, que é o que o outro está fazendo para mim. Ele está me ajudando a ver meus traços negativos, meus traços que são anti-evolutivos. Se o meu processo, se a minha disposição é fazer uma pesquisa para evoluir com mais, digamos, rapidez não, porque a evolução é lenta, mas tirar aquilo que está atravancando o meu caminho, então eu tenho que receber isso muito bem. Como é que a gente começa? Por onde que você iniciou? O meu tema de pesquisa é esse. Conta pra gente. A escolha do tema de pesquisa, ela pode ser uma consequência dessa listagem que os outros fazem, mas que nós fazemos também. Eu também tenho que me avaliar, eu tenho que ver em mim o que eu reconheço como um trafora e como um trafar. Nessa listagem, há muitos temas de pesquisa, principalmente os trafares, que são os traços fardos. Esses devem ser pesquisados, porque o nosso objetivo é extirpar, é jogar fora esses traços, é superar isso aí. Então, a autopesquisa pode começar por aí. Também nós temos, na Conscienciologia, o professor Valdo fez um livro, Conscienciograma, este livro aqui, no qual ele nos apresenta questionamentos a respeito da nossa personalidade. Então, se nós respondermos 20 perguntas por dia de cada capítulo, nós vamos ter um material muito farto para a autopesquisa. Esse conscienciograma, ele nos obriga a nos pensarmos assim, honestamente. Às vezes é difícil, a gente resiste a isso, mas chega um momento que, não, mas eu tenho esse traço aí, eu ainda não consegui superar isso aí. Então isso é tema de autopesquisa. Vou fazer uma pergunta para você. O seu tema de pesquisa, ou o primeiro tema de pesquisa que você escolheu, foi por causa de quê? Eu pesquisei sobre os chakras, porque eu comecei a fazer TENEPs e eu queria compreender melhor o funcionamento dos chakras. Tá, mas esse foi uma coisa assim, meio isolada. Depois eu senti a necessidade de fazer uma pesquisa mais ampla e comecei fazendo a respeito da pensenidade. Pensenidade é o conjunto, os nossos pensenes são o conjunto dos nossos pensamentos, sentimentos e energia, que a gente está o tempo todo pensenizando, a gente está o tempo todo pensando, eles fazem parte da nossa atmosfera, da nossa enervosfera. Bom, achei necessário fazer uma pesquisa sobre isso, porque eu me flagrava pensando muito mal a maior parte do tempo. E eu ao mesmo tempo me achava uma pessoa muito positiva. Disse, não, tem alguma coisa errada aí, então comecei a pesquisar, fazer a pesquisa da pensenidade com o objetivo de chegar a uma pensenidade libertária. Isso vai ser daqui a umas 10 vidas, provavelmente, ou mais, estou sendo otimista. Aí, a segunda parte desse tema, dentro da pensenidade libertária, eu descobri que eu suspeitei que eu tinha traços de baixa autoestima. Então, eu fui pesquisar essa questão da autossabotagem, né, da baixa autoestima propriamente dita, mas visando, assim, estudando
a autoestima. A gente procura, quando está fazendo uma autopesquisa, ver o lado positivo do assunto. Por exemplo, se eu vou estudar o medo, a minha pesquisa é medo, vamos então fazer uma pesquisa sobre coragem, sobre autoconfiança, para enfatizar o lado que nós queremos atingir. E nessa pesquisa, no decorrer dessa pesquisa, esses traços negativos vão aparecendo e a gente vai compreendendo para poder, então, extirpar eles da nossa personalidade. Teve em algum momento a identificação clara de esse traço eu consegui superar? Ou foi uma coisa assim, enquanto você se deu conta, aquilo já não fazia mais parte do teu dia a dia? Às vezes aconteceu de eu me dar conta de estar superando alguma coisa. Tive momentos em que eu superei alguma coisa com muito esforço, botando muita energia naquilo, e esses que eu forcei, eu tive crises assim, de recaídas, assim, não, mas eu não sou mais assim. E teve aqueles em que as situações voltaram a acontecer e eu, não, mas isso não é mais meu, eu já não sou mais assim, eu não vejo essa situação dessa maneira. Questão, por exemplo, do preconceito. Eu fui criada, aqui no Sul a gente tem essa tendência, não quero botar a culpa no aspecto geográfico, digamos assim, mas eu fui criada dentro de uma família muito preconceituosa. E eu achava que eu não tinha preconceito nenhum. Eu era contra, eu achava horrível aqueles preconceitos. Mas eu me flagrei algumas vezes sendo preconceituosa também. Então esse é um traço em que eu vejo que eu já progredi bastante e que não posso dizer ainda que eu não sou mais. Não sei as circunstâncias que vão surgir, mas eu acho que eu sou muito menos do que eu já fui. Nós estamos conversando com Marli Michelsen, está falando sobre autopesquisa. A gente vai para o nosso intervalo e retornamos com esse maravilhoso assunto, com essa pessoa também maravilhosa. Contamos com você e até breve. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707. Estamos de volta com o programa Comunicando Conscienciologia, hoje conversando com Marli Michelsen a respeito da autopesquisa. Dentro da Conscienciologia, nós temos uma máxima que é não acredite em nada, tenha suas experiências pessoais. É o princípio da descrença. A autopesquisa tem para você uma diferença se o meu conceito ou para as pessoas que vão fazer a autopesquisa, terminou a vida, terminou tudo, ou terminou a vida, é só uma fase, isso continua? O que você pode dizer para essas pessoas que estão ouvindo, que não têm esse conhecimento de vida após a vida? Num programa anterior a gente conversou com a Ione e ela tem desde criança o processo de projeção lúcida. Nem todas as pessoas têm essa experiência. E quando a gente tem essa experiência tão impactante de sair fora do seu próprio corpo físico, identificar o corpo ali deitado na cama e raciocinando de maneira lógica, pensar, puxa, eu não sou aquele corpo, eu sou além dele, então quando eu dessomar, quando eu perder esse corpo físico, eu vou continuar. Me parece que para essas pessoas, fazer autopesquisa, ou seja, aproveitar essa existência para a gente crescer um pouco mais enquanto ser, né? Forma de atitude, de trabalho, de interrelacionamento, mas para as pessoas que identificam, que têm a sua fé, a gente tem que respeitar isso, de que com a morte biológica ou tu vai para o céu ou tu vai para o inferno, né? Tem também isso.
por que essas pessoas precisariam fazer autopesquisa, o que elas ganhariam com isso, qual que é o grande proveito para a autopesquisa? A gente sabe que a humanidade como um todo, ela está muito distante desse interesse de autoconhecimento e, consequentemente, se forem fazer autopesquisa, se forem fazer uma pesquisa, vão utilizar o paradigma convencional, fisicalista, Newton cartesiano, né? No qual o objeto de pesquisa e o pesquisador são coisas separadas, é aquele distanciamento científico, né? Então, na conscienciologia, no paradigma consciencial, a gente leva em conta a multidimensionalidade, a multisserialidade, ou seja, a multiplicidade de vidas que a gente tem. Que mais? As energias, Os chakras, com certeza. A gente leva em conta esses aspectos que o paradigma convencional não considera. Na conscienciologia, a gente sabe que o sujeito influi, o pesquisador influi no objeto de pesquisa só pelo fato de ele estar interessado no tema, é a questão energética, né? Então, a diferença é essa. Eu acho que nós temos um proveito maior em fazer autopesquisa sob este paradigma. Elas são muito mais abrangentes do que os pesquisadores da ciência convencional, que levam menos aspectos a serem pesquisados em consideração. Na conscienciologia, o pesquisador e o objeto de pesquisa são uma coisa só, não são separados. Eu estudo a mim mesma, eu sou meu próprio laboratório. E o meu laboratório se encontra onde eu estou no momento. Eu posso estar me observando, ou não, eu posso perder essa oportunidade, mas se eu estiver me observando, observando as minhas atitudes, as minhas reações, começo a perceber o que o extrafísico está me trazendo também, de bom ou não tão bom, isso tudo é objeto de autopesquisa. Outra coisa interessante, agora já não dentro da tua pergunta, mas assim estendendo o assunto, eu sugiro a todos os interessados na autopesquisa, aliás, eu sou uma chata lá, eu já até andei dando de presente cadernetinhas lá na nossa instituição. A gente tem uma cadernetinha, algo muito fácil, uma folha de papel, para ir anotando o tempo todo aquilo que a gente sentiu, os nossos insights, aquilo que aconteceu, o assédio que chegou, o assédio que saiu, enfim, observando como nós desempenhamos a nossa vida com os nossos veículos de manifestação da consciência que nós somos. Então, fazer essas observações constantes são material para a gente colocar na autopesquisa. Em Foz do Iguaçu, na época do Carnaval, uma das instituições conscienciocêntricas que fazem parte do IPC, que é a APEX, Associação da Programação Existencial, faz o que a gente chama de balanço existencial. E nesse balanço existencial se vê, né, todos os aportes que se teve até então, todas as coisas que a gente teve acesso. E o que eu ia te perguntar é isso: existe autopesquisa sem anotação, escrita diária? Como que e eu acho que isso é um gargalo para muita gente, ter o compromisso de diariamente sentar e fazer o registro, as anotações daquilo que pesquisa não teria sentido nenhum se ele está longe da prática. Quais são as atividades que na minha prática diária eu consegui, se meu objeto de pesquisa é autoestima, né, não deixar me abater por uma crítica, por exemplo, de uma outra pessoa. Existe autopesquisa sem anotação? Não. E quanto de anotação a Marli faz durante um mês? Eu sou muito exagerada nesse sentido. Eu ponho no laptop, eu tenho minha cadernetinha, enfim. Mas, assim, eu acho que não pode haver autopesquisa sem anotação. E nem pesquisa sobre o paradigma convencional também, porque você vai pegando aquela quantidade de material, porque você vai ler os livros técnicos, os livros que dizem respeito ao teu assunto, você vai procurar embasamento teórico, científico em tudo isso. Mas a sua experimentação própria é fundamental, porque é a sua autopesquisa, é a pesquisa sobre você mesmo.
Então é indispensável você registrar. Não confie na memória. A memória nos prega peças. Às vezes aquele assunto venha tão interessante, se eu registro ele vai continuar interessante, eu vou poder desenvolver. Mas se eu deixar para daqui a pouco, ele pode sumir. Até porque registros se consegue verificar o que a gente escreveu o ano passado sobre aquele tema e como é que a gente está hoje. Se não tem registro, não se tem essa memória. Não se tem. A projeção consciente é uma das grandes ferramentas para a autopesquisa. Quando a gente, aqui no mundo físico, a gente não demonstra, não abre as nossas emoções assim, como acontece no extrafísico. No extrafísico a gente não pode impedir, as nossas emoções estão ali na superfície. Então, a gente pode se observar melhor como se comporta, como é que ela procede no extrafísico e ver o que a sua realidade mais visível. Mais crua. Mais crua. Então, às vezes, a gente, de novo, eu ainda sou assim. Ainda estou matando o extrafísico. Ainda estou matando, ainda estou brigando. Ainda sou boba, ingênua. Isso me acontece muito. Assim, de me pegar no extrafísico fazendo papel de boba mesmo. Ai, enfim. Mas, então é um instrumento de autopesquisa fantástico. O cosmograma, como eu já falei antes, e essas anotações são imprescindíveis, são a base, sim. E não ter medo de se encarar, de ver suas fissuras e procurar superar isso. A gente faz autopesquisa para se melhorar. É um dos pilares da conscienciologia, a autopesquisa, porque é uma condição que nos permite evoluir, limpar o caminho, né? Tirar aqueles atravancos. Para quais tipos de pessoa a autopesquisa pode ser um desafio maior? Ou quase impossível, né? Bom, as pessoas, essa questão da média da humanidade não tem interesse em se conhecer, em evoluir, eles estão mais no momento assim da festa, né? Enfim. Mas a autopesquisa, ela é muito difícil de ser levada adiante pelas pessoas autocorruptas. Por exemplo, o que é autocorrupção? Autocorrupção é quando a gente detecta aqueles defeitos na gente e não muda. Estou careca de saber que eu estou comendo demais. Então, por que eu não passo a comer menos se eu não quero ser gorda? Não é? Alimentação, isso é autocorrupção. Tudo isso. Muita coisa, são muitos fatores que formam. Qualquer fator pode ser passível de autocorrupção. Então, é a gente que está mandando contra a gente. Bom, as pessoas dogmáticas. As pessoas dogmáticas se alimentam daqueles dogmas religiosos e se sentem seguras em função daquilo. Então, os místicos, por exemplo, não fazem autopesquisa também, porque eles consideram que a solução dos problemas dele está lá fora. É o incenso, é o guru, é a imagem, é o cristal. É o isolamento. É o isolamento, enfim. Isso não traz motivo para autopesquisa. Quem mais? Tem vários exemplos. Tem vários exemplos. Penso que as pessoas que estão mais abertas por um conceito de multidimensionalidade ou de múltiplas vidas, ela tem um objetivo maior de fazer essa passagem por aqui e, de fato, fazer algum tipo de aprendizado. Mas tem que fazer uma filtragem dentro desse conhecimento de múltiplas vidas, porque é muito fácil a pessoa colocar um óculos cor-de-rosa e dizer, então eu não preciso evoluir agora, eu vou ter tantas vidas para fazer isso. Quanto antes a gente evoluir, melhor para todos, principalmente para o nosso planeta. Nós tivemos aqui o grato prazer de entrevistar Marli Michelsen de Andrade, falando sobre autopesquisa. Eu deixo para você os microfones, dizer para o nosso público o supra-sumo desse tema. Então,
Eu não cheguei a clarear a autopesquisa para o público que está nos assistindo, eu sei disso, mas eu convido a todos interessados no assunto que compareçam aos sábados, um sábado por mês na nossa instituição, no IIPC, quando são feitos seminários de autopesquisa, quando o pesquisador apresenta o que ele pesquisou a respeito de si mesmo, o que beneficia muitas pessoas que estão lá presentes, porque os nossos traços são comuns, muitas vezes. Então, não deixem a autopesquisa para o futuro. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, em Porto Alegre, fica na rua São Manuel 189, bairro Rio Branco, telefone 3224-0707. Eu agradeço a sua audiência e até o próximo programa. Muito obrigado.